Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai começar então uma série de lives, né? A minha convidada é a doutora Simone. Deixa eu já ver se ela tá por aqui. Aqui. Muito bem. Doutora Simone já está convidada para entrar. Vocês podem ir deixando aí algumas dúvidas. Diz aí para mim, né, de que cidade vocês estão nos assistindo, né, pra gente ir participando. Simone, já te enviei o convite, tá? Bom, vamos esperando aí enquanto o pessoal vai entrando, né? A gente vai falar hoje sobre quiropraxia, modelos de atendimento, sobre... Pera aí, deixa eu mandar de novo o convite aqui pra Simone. Uhum. Oi, Simone, boa noite. Oi, Cleide, boa noite, tudo bom? Tudo, boa noite. Satisfação conversar contigo por aqui hoje. Satisfação minha que recebi o teu convite. Ah, que legal. A Simone, quem não sabe, né, a minha Quiro, a gente se troca bastante ajustes, né, mas eu vou deixar para ela se apresentar aí na sequência. Então, hoje a gente vai falar, né, sobre essa profissão que ainda é um bebê aqui no Brasil, né, muito jovem. Poucas pessoas conhecem, né, a quiropraxia, ou experimentaram. Vocês podem também escrever aí participando, né, se vocês já se submeteram, né, ao ajuste quiroprático, para a gente ir entendendo um pouquinho o nosso público, tá? Vão escrevendo aí também da onde vocês estão falando. Se tiver alguma dúvida quanto à quiropraxia enquanto profissão ou como técnica, né, da área da saúde, também serão super bem-vindas, tá? Vocês podem adicionar comentários aqui na live ou chamar a gente no direct. Se não der tempo da gente responder aqui, a gente responde depois em particular para cada um, tá? Então, a quiropraxia, né, ela é para quem quer viver melhor, né, e a gente vai desmistificar um pouco, né, esses assuntos pertinentes à profissão, à Uhum. formação, a quem se destina, né, a técnica, quem pode se beneficiar, se precisa da indicação de outros profissionais, tá? Eu vou passar então a palavra para a doutora Simone Breitenbach para ela fazer a sua apresentação e a gente começar aí com o diálogo. Oi, gente, então eu sou a Simone, eu sou quiropraxista desde 2013, que foi quando eu me formei. Desde que eu me formei, eu já atendi em São Leopoldo, inclusive junto ali no consultório da doutora Cleite. Já atendi em Sapucaia, Esteio, Porto Alegre. E hoje em dia eu moro em Santa Catarina, na cidade de Itapema. E eu quis ser quiropraxista porque quando estava na época que eu tinha que decidir o que, que eu ia fazer como profissão, o que, que eu ia fazer no vestibular, eu sempre ficava transitando entre várias profissões dentro da área da saúde. Foi um caminho até eu decidir. E eu lembro que na época que eu estava pesquisando sobre as profissões, eu encontrei alguns estudos que diziam que cerca de 80% da população ia acabar em algum momento da vida sofrendo com algum problema na coluna. Aquilo me chamou a atenção e eu acho que foi o que me fez decidir pela quiropraxia, né, acima de outras profissões da área da saúde.
A formação, ela é um pouco longa, é uma faculdade que na época durava 5 anos, e quando eu já tinha entrado, eu fui descobrindo cada vez mais coisas, cada vez mais o potencial que a quiropraxia tinha de conseguir ajudar pessoas. E depois de formada, eu fui descobrindo cada vez mais ainda o potencial que a quiropraxia tem de ajudar pessoas. E isso me manteve durante todo esse caminho e me mantém ainda hoje muito apaixonada pela minha profissão e pelo cuidado que ela me proporciona ter com as pessoas. E cada vez mais aí, na linha, quanto mais eu vou descobrindo, mais eu fui sempre procurando voltar ao meu atendimento para que pudesse cuidar da saúde como um todo, sabe? Às vezes saindo um pouco até só da questão da coluna, só da questão da dor na coluna, como eu pensava lá no início, quando eu decidi ser quiropraxista. Muito legal. Essa tua busca, né, ela vem bem de encontro também, assim, com a minha história, né? Eu, Uhum, quando decidi fazer a quiro, eu era massoterapeuta, né? Então, eu trabalhava em salão de beleza já há um tempo, mas nenhum dos cursos que tinha disponível na época fazia meu coração bater mais forte, né? Então, eu sempre fui uma buscadora, né? Sempre fui em busca desse conhecimento, né? Então eu fiquei sabendo pela revista Saúde na época, né, que ia abrir o curso de quiropraxia na Fevale e na Embi Morumbi. E eu já me inscrevi, né, para o vestibular, entrei na primeira turma, né, de quiropraxia. Não pude me formar com a primeira turma porque eu tinha que trabalhar, né, para pagar minha faculdade. E como a Simone mesmo disse, né, o curso é extenso, né, então acabei levando um pouco mais de tempo para me formar. Mas me formei em 2006, né, desde 2004 eu já atendia alguns clientes, né, que já eram meus, enquanto estudante, né. O mais interessante, assim, da quiropraxia, que me fez, né, tomar esse amor tamanho pela profissão, na verdade, é o quanto as pessoas melhoram e ficam bem uhum, rápido, né? uhum, Então, eu quero deixar bem claro aqui, né, não é pretensão da gente querer substituir outras profissões, né? Então, a quiropraxia, ela vem sempre somar, né, o trabalho do ortopedista, o trabalho, muitas vezes, do gineco, né, das massoterapeutas que tem aí, né, até num próximo momento a Priscila Bauerman vai participar comigo, então ela vai trazer a parte da massoterapia e também o seu depoimento enquanto paciente de quiro, né, então existem muitas diferenças dessas profissões, né, assim como o fisioterapeuta também não substitui a quiropraxia não substitui o trabalho do fisioterapeuta, né? Então a gente uhum. vem a somar todos esses outros profissionais, né? Simone, conta para nós, assim, para quem ainda não sabe, né, o que é a quiropraxia. Como que tu explica para os teus pacientes quando eles vêm assim, eu ouvi dizer, doutora, que é bom, Uhum. mas eu não sei ainda o que que é isso, tu vai estalar meu pescoço, né? Explica pra gente aí. Então, às vezes algumas pessoas têm uma ideia de que a quiropraxia seria uma técnica, mas na verdade ela é uma profissão dentro da qual existem várias técnicas que a gente pode utilizar para atender o paciente. Algumas fazem os famosos estalinhos, que nem a Cleide citou, às vezes pode estalar um pouquinho o pescoço, a coluna, outras não. Imaginem mais ou menos o seguinte: um médico, para ele ser médico, ele precisa fazer uma faculdade. Só que um médico, por exemplo, ele vai para a faculdade e estuda um pouquinho de cada parte do corpo. Os quiropraxistas vão para a faculdade e estudam com um foco maior na parte da coluna vertebral e das articulações do corpo. Mais ou menos como um dentista estuda mais focado nos dentes e na face.
Então, o objetivo principal de um quiropraxista é cuidar da coluna vertebral, sobretudo quando se forma ali na coluna um complexo de subluxação vertebral. Palavra um pouco complicada, caso alguém que está assistindo nunca fez quiropraxia, nunca ouviu esse termo, né? Mas a subluxação vertebral são partes onde a coluna vertebral acaba perdendo a função normal dela. Geralmente isso está associado com algum desalinhamento, com uma perda de movimento. E o que é o problema disso? Por dentro da coluna vertebral passa a nossa medula e da coluna também saem os nossos nervos periféricos, que é uma parte do sistema nervoso que vai fazer a comunicação do cérebro com todo o restante do corpo. Ou seja, pela coluna vertebral passa toda a informação que o corpo precisa para funcionar bem, para funcionar com o seu 100% de potencial. E se a coluna perde a função em algum ponto ali das articulações, isso vai acabar causando algumas compressões em cima desses nervos. Provavelmente, muita gente já ouviu falar do famoso ciático, né? Cleide, tu recebe muitas pessoas, às vezes, que falam que estão com problema no ciático? No ciático, no asiático, bastante, é uma queixa bem comum, né? Geralmente todo mundo já ouviu falar desse aí, que é o mais danado, o mais teimosinho. O que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa tem um problema na coluna, causa uma compressão em cima desse nervo. O sintoma mais conhecido quando tem uma compressão ali é uma dor, um formigamento que desce pela perna. Só que vocês imaginem que de toda a coluna vertebral estão saindo pares de nervos que estão indo para o corpo todo. Se tem uma subluxação na coluna, uma perda de função, isso causa uma compressão em cima desses nervos, muitas vezes isso pode afetar muitas coisas do funcionamento do corpo, às vezes coisas que muita gente nem se dá conta que pode ter relação com a coluna, e o corpo vai parando de funcionar com 100% do potencial dele. Então, fazer quiropraxia é muito mais do que para aliviar uma dor nas costas, por exemplo. É para fazer o corpo todo e voltando a funcionar com aquele 100% de potencial. Por isso que a quiropraxia é para fazer vocês viverem melhor, ter mais qualidade de vida, ter mais saúde. E se essas subluxações não são removidas, além de causar essas compressões no nervo, que causam mau funcionamento do corpo, muitas vezes também pode levar a alguns daqueles clássicos problemas na coluna. Então, fazer quiropraxia é principalmente para manter a saúde da coluna saudável, mas também a saúde de todo o corpo saudável e funcionando no 100% ou muito próximo desse 100% de potencial. Exatamente. Outra coisa que me chamou a atenção, assim, na tua fala, né? A gente, às vezes o paciente diz, mas por que que nos laudos tu tá vendo que tem esses desalinhamentos e no laudo do meu exame não diz nada, diz que tá normal, né? Bem comum isso. É muito comum. Então, o que acontece? A gente estuda muitas horas de imagem, né, para poder identificar, bater o olho e ver esses desalinhamentos, né? O médico que é imaginologista, ele está com a formação dele, com um olhar em patologias, ele está procurando diferenciação celular, se tem uma fratura, se tem um cisto, né, se tem alguma disfunção até vertebral, mas no sentido até celular, né, diferenças de tecido, né, para poder diagnosticar se tem uma patologia ali ou não. Mas esses desalinhamentos que a gente trata, muitas vezes, eles são milímetros, né? São desalinhamentos muito pequenos. Mas como essas estruturas, né, da coluna, a medula, a inervação, ela é muito pequenininha, é tudo muito justo, a articulação ela precisa estar funcionando de forma adequada e bem funcional para não dar esse pensamento que a Simone citou, né? Então, se a gente está com um desalinhamento ali, né, nessa vértebra, ela não está funcionando, está com uma rotação para um lado, às vezes a pessoa vai ter dor não somente naquela região, como uma disfunção em órgãos internos. E também é muito comum as pessoas terem essas disfunções, né,
mas não tem dor na coluna. Então, quantas vezes a gente recebe o paciente que já foi em gastro, já foi em vários médicos, já fez tratamento homeopático para uma dor ou desconforto no estômago, e a gente começa a trabalhar com a quiropraxia e isso vai se dissolvendo. Por quê? Porque o corpo começa a funcionar de uma forma diferente, né? Mais otimizado, e ele vai identificando essa comunicação do órgão para o cérebro e do cérebro para o corpo de uma forma mais funcional. Ele consegue entender melhor essas transmissões, né? Então, a pessoa ela vai melhorar num todo. Por isso que a gente diz, né? A quiropraxia é para quem quer ficar melhor, né? Ter uma tomada de decisões também melhor, né? Então, a gente já sabe por estudos científicos, né, que a quiropraxia ela melhora em até 20% a capacidade, né, do lobo frontal, a atividade cerebral. Então, no lobo frontal é onde acontece toda a tomada de decisão, equilíbrio, né, a marcha, motricidade. Então, muitos aspectos acabam melhorando quando a gente começa a trabalhar com a quiropraxia, porque otimiza todo o sistema nervoso, né? Simone, conta para nós, então, quem quer estudar a quiropraxia, que não sabe ainda, né, onde fazer a quiropraxia, aonde que a gente consegue estudar a quiropraxia para se tornar um profissional bacharel, né, em quiropraxia. Ó, gente, no Brasil, atualmente, existem só 4 faculdades que oferecem a graduação em quiropraxia. A quiropraxia, ela surgiu há 126 anos atrás, lá nos Estados Unidos, mas no Brasil ela chegou a 26 anos só. Levou 100 anos para chegar até aqui, Cleide. Às vezes no Brasil as coisas chegam um pouquinho depois, né? E as faculdades mais antigas são a Universidade Fevale, onde eu e a doutora Cleide nos formamos, e a Anhembi Morumbi, que fica em São Paulo. A Fevale fica em Novo Hamburgo. E recentemente abriram mais 2 faculdades. Uma é a UCEF em Santa Catarina e a outra é a Unigama no Rio de Janeiro. Atualmente, só essas 4 faculdades oferecem o curso de graduação em bacharelado em quiropraxia. Então, eu gostaria de aproveitar também e dizer assim, ó, para que a gente tenha um pouco de cuidado e zelo, né, com a coluna, porque existem muitos cursinhos de final de semana acontecendo para profissionais, muitas vezes da área da saúde, mas que, gente, para e pensa um pouquinho assim, ó, como que em um final de semana a pessoa vai ter o conhecimento necessário para discernir qual o melhor tipo de ajuste, vetor, né? Se aquela pessoa pode receber esse tipo de ajuste. Então, assim, ó, são muitas horas de diferença entre um cursinho de final de semana, né, para uma faculdade que é bacharel. Se ela é um bacharel de 5 anos, é porque é necessário que seja assim, né? Senão a gente também teria feito um cursinho de fim de semana. Mas Sim, não é dá. assim, né? A gente precisa oferecer segurança para as pessoas, né? Ter toda uma triagem antes. Então, assim, ó, não adianta a gente querer, às vezes, ir pelo caminho mais fácil ou usar da quiropraxia como um analgésico que tu vai ali, eu tô com dor, vou lá, faço um ajuste, tchau, daqui a algum tempo, quando eu tiver dor de novo, eu faço outro. Não Porque se não cuida é mais nada, assim. não adianta, né? Não adianta, a gente tem que ter todo um olhar, né? Para se modificar uma estrutura corpórea, a gente precisa ter esse olhar, esse cuidado e esse zelo, tá? Simone, conta para nós, quem que pode se beneficiar, então, da quiropraxia? Qualquer pessoa que queira viver melhor e tenha uma coluna vertebral.
Olha só, muita gente às vezes tem dúvida se tem uma idade certa para fazer quiropraxia, e alguns pacientes às vezes até fazem piada assim: ah, eu tô indo cuidar da coluna, já tô velho. Mas na verdade, a quiropraxia, ela pode ser feita para melhorar a saúde e o funcionamento do corpo desde bebê. Literalmente desde bebê mesmo. Nasceu, já tem coluna vertebral, já pode fazer quiropraxia. No Brasil, até ainda não é tão comum. Fora, às vezes tem quiropraxistas que acompanham até na sala de parto. No Brasil, Sim. ainda não chegamos nessa fase. Mas desde bebê até uma pessoa idosa lá com seus 100 anos pode fazer quiropraxia. O que vai diferenciar do atendimento muitas vezes de uma pessoa jovem para um bebê ou uma pessoa bem idosa são as técnicas e o modo como esse atendimento é feito, que vai ser feito específico para cada pessoa. E, na verdade, muitas vezes, pacientes que têm a mesma idade, o tipo de cuidado e de técnica que vai se usar é bem diferente. Tudo depende da condição de saúde que está a coluna de cada um, do que precisa ser feito na coluna de cada um. E sempre antes de fazer qualquer procedimento na coluna, cada paciente tem que passar por uma avaliação. Isso é feito no primeiro dia, na primeira vez que cada um vai à quiropraxia, para que a gente saiba o que está acontecendo com aquela pessoa. Né? E, inclusive, complementando um pouquinho o assunto anterior, é bem comum durante a avaliação eu já explicar para a pessoa: olha, não estranha se eu mexer em alguma parte da tua coluna que tu não tá sentindo nenhuma dor ou nenhum desconforto ali, porque muitas vezes durante a avaliação a gente encontra outras partes da coluna que estão com alguma subluxação, que estão com esse problema e precisa ser corrigido, só que nem sempre o sintoma vai dar no local exato onde está sendo gerado aquele problema. E às vezes o local que tem um problema também não vai dar um sintoma ali, mas lá na ponta, para onde aquele nervo está indo, pode estar acontecendo algo que prejudica o funcionamento do corpo. No caso de um bebê, às vezes, desde a hora do nascimento, tanto se for parto normal quanto se for cesárea, podem acontecer algumas pequenas subluxações, principalmente na região do pescoço. Já no caso de uma pessoa mais idosa, essas subluxações, esses mal funcionamentos da coluna, muitas vezes foram acumulados durante toda uma vida. Mas, em qualquer caso, essas interferências no sistema nervoso precisam ser removidas para que cada pessoa consiga viver melhor e atingir um potencial pleno de qualidade de vida. Então, se tu que está aí assistindo ainda não experimentou, não importa a tua idade, não vai se achar velho porque está indo na quiropraxia, tá? Lembra que a gente atende desde bebês até crianças, então pode se achar bem jovenzinho, que quiropraxia é para todo mundo e vai te ajudar a melhorar a tua saúde em qualquer época da tua vida. Outra coisa, né, Simone, é interessante assim que a gente acaba recebendo muito pessoas que estão no seu auge da vida profissional, né? Uhum. Então, estão ali trabalhando, dando, às vezes, muitas vezes estudando, frequentando uma faculdade, né? Estão jovens ainda, né? Mas com sobrecarga na coluna. Então, que forçam muito. Isso, e muitas vezes a própria tensão, né, dessa rotina intensa de trabalho e de estudo provoca também todo um acúmulo nessa região, né, dos ombros, da cervical, altera o sono, né, se altera o sono, altera a parte hormonal, né, a parte hormonal já desequilibra outras estruturas do corpo, né, então com a quiropraxia, as coisas vão se dissolvendo e tudo vai melhorando aos poucos, né? E também me chama a atenção, às vezes, esses adultos jovens, né, estão vindo no consultório e falam: eu queria tanto trazer minha mãe, mas ela disse que já está acostumada com a dor, que para ela não vai mais, não adianta mais, porque ela já tem artrose, já tem a coluna toda ferrada, uma osteoporose. Então, assim, ó, pessoal que está se sentindo mais velho e que não precisa, né, eu queria deixar a mensagem de que, assim, ó, a quiropraxia, ela tem técnicas que são muito sutis, né, que a gente usa para bebês e para idosos já com situações
bem delicadas mesmo na coluna, né? Que nos dão segurança e muitas vezes esse corpo já está tão acostumado, né, com o sofrimento. Eu brinco que os pacientes eles desenvolvem um jeito de fazer as coisas para não provocar aquela dor que ele sente, né? Então, a gente consegue ir também auxiliando em relação à postura, né? Em relação à ergonomia. Então, a gente vai orientando, conforme essas visitas a pessoa vai nos trazendo, né? Essas mudanças que estão observando, melhora o condicionamento físico como um todo, porque ela começa a entender como que ela faz para estabilizar melhor, né? Manter o abdômen mais forte, para manter essa postura mais adequada, né? Então, assim, eu quero pedir de novo para vocês deixar aí os comentários, tá? Eu vi que a Ive está comentando bastante, aí eu quero também trazer ela para conversar com a gente, que a Ive também é terapeuta, é massoterapeuta, faz um trabalho bem importante, a gente tem algumas clientes também juntas, né, a gente atende, e a gente tem que se dar conta de que não é necessário sofrer, né, que nem às vezes tem pacientes que dizem assim, eu não vim antes porque eu já tinha marcado para tal dia, mas a gente não precisa ficar esperando até o tal dia se a gente pode melhorar antes, né? Então pode também me mandar uma mensagem, eu oriento o que pode fazer, vejo o que aconteceu. Às vezes nem é caso de vir mesmo, mas às vezes só um alongamento que a gente orienta ou manda botar um gelinho, a coisa já melhora e a pessoa não precisa ficar ali toda se sentindo ruim ou às vezes até usando uma medicação que muitas vezes não é necessário, Eu né? sempre explico para os pacientes, né? Se a tua próxima consulta, agora a gente vai marcar para daqui a X dias, X tempo. Se tu achar que precisa vir antes, manda uma mensagem que a gente adianta, né? Não vai ficar sofrendo, esperando o dia. Se tu pode viver melhor agora, já vem agora, caso ache que está precisando. E eu sempre tento orientar por mensagem também, se é o caso, ou muitas vezes se a pessoa não consegue vir antes. E às vezes eu brinco, mas é uma brincadeira com aquele fundo de verdade, né? Não adianta tu ir no médico e nunca mais tomar banho, ou tu ir no dentista e nunca mais escovar os dentes. Não adianta tu ir na tua quiropraxia e depois, quando sai do consultório, nunca mais cuidar de nada da tua coluna ou de nada da tua saúde. Então, eu sei que a doutora Cleide também estamos sempre incentivando o pessoal a fazer uma atividade física, fazer um fortalecimento, a cuidar para não forçar demais a coluna, que isso também pode aí causar alguns daqueles problemas de subluxação vertebral. E assim as pessoas vão aprendendo a se cuidar melhor no dia a dia delas também. E além dos ajustes da quiropraxia, elas vão conseguindo trazer esses cuidados para a rotina delas, de uma forma que se cuidar vá se tornando um hábito para a vida. Sim. E o que tu identifica, assim, Simone, como contraindicação para receber a quiropraxia? Tem algumas coisas que não são contraindicações para sempre, mas que a gente precisa ter alguns cuidados, né? E aí é um caso de, por exemplo, a pessoa teve um acidente, fez um raio-x e mostra que ali em alguma parte da coluna ela teve uma fratura. A gente não pode tratar aquela parte com um procedimento de quiropraxia antes de estar consolidada essa fratura. Por isso que é extremamente importante, antes de fazer qualquer procedimento, a pessoa sempre passar pela avaliação do seu quiropraxista e muitas vezes vai ter que ser pedido algum exame, como um raio-x, por exemplo, caso você tenha alguma dúvida se precisa ou se não precisa fazer quiropraxia, o que é que pode fazer ou não. Se uma pessoa estiver também com uma infecção na coluna, tem que primeiro tratar isso para depois ser para depois poder usar a quiropraxia. Então, um exemplo de infecção. Há um tempo atrás se falava muito de meningite, por exemplo. Pode ser por vírus, por bactéria, mas independente de como for a infecção, na meningite que passa na coluna, tem que esperar tratar para fazer quiropraxia. Algumas situações de hipermobilidade, ou seja, quando ao invés de perder ali a função da articulação e ficar com um movimento a menos do que deveria, essa pessoa, por alguma condição de saúde, alguma condição genética, tem uma mobilidade muito exagerada.
e também alguns casos de osteoporose. Quando é uma osteoporose mais avançada, o ideal é primeiro que o paciente faça o tratamento para repor o cálcio, para aumentar a densidade óssea e depois faça a quiropraxia. Se for um início, não tem problema, porque dentro da quiropraxia tem técnicas que são muito leves, que é geralmente técnicas que a gente usa muitas vezes nos idosos ou nos bebês, como a gente comentou antes. Sim. Mas são alguns casos que precisa ter alguns cuidados. Então, se vocês forem na quiropraxia e o quiropraxista de vocês pedir um exame, vai fazer o mais rápido possível para poder terminar a sua avaliação e voltar para fazer os seus ajustes. Sim, tem muitas clínicas, né, muitos colegas que eles só iniciam, né, o tratamento depois que a pessoa está com os exames na mão, né. Eu, enquanto profissional, eu sempre prefiro fazer a avaliação, né, ver o que a pessoa já tem de exames de imagem e daí eu decido se é necessário fazer o exame, né, de imagem ou não. O que eu encontro como barreira, né? Muitas vezes aqui, a maioria das pessoas que eu atendo tem plano de saúde, né? Então, às vezes, elas até querem fazer o exame, mas o plano não aceita a guia do Quiro, né? Muitos laboratórios Já também aconteceu não algumas aceitam, vezes. né? Então, aqui em São Leopoldo tem uma clínica que eu sei que aceita, e em Novo Hamburgo eu sei de uma também, né? Então, eventualmente, quando eu preciso de um exame, ou encaminho direto para o médico avaliar, né? Então, eu já digo para o cliente, olha, se tu não quiser fazer nestes locais, né, pergunta se a clínica aceita de quiropraxista, né? Para não perder tempo e não passar por uma situação xarope, né? De agendar e chegar lá e não conseguir fazer, né? Mas então eu, como profissional, eu sempre optei, né, e prefiro, né, fazer essa avaliação, né, se ali no exame clínico, na história, nos testes ortopédicos, eu suspeito de alguma situação, né, tem alguma limitação que me faz desconfiar, né, de algum diagnóstico, eu solicito o exame, sim, né? Então, vai muito do profissional em escolher pela sua prática, né, se vai querer fazer exames inicialmente ou não, tá? Eu não vi ainda ninguém falar isso, já fez Quiro antes, alguma vez. Eu gostaria de saber, né, se o pessoal que está nos assistindo já fez, se gostou, enfim, né, pode comentar aqui ou mandar no direct. Se tiverem dúvidas também, por favor, vocês podem ficar à vontade, a gente vai responder à medida do possível, tanto eu quanto a doutora Simone, a gente vai tendo esse diálogo também com vocês também, tá? Então, deixa eu ver aqui que eu me perdi. Ah, sim. Simone, quem quer resolver o que quer fazer a quiropraxia, ela precisa da indicação de outro profissional ou do seu médico para fazer aquilo ou não? Não precisa. A quiropraxia é uma profissão de saúde de contato primário, ou seja, durante essa avaliação, durante esses exames, essa primeira consulta que a gente estava falando, vão ser feitos testes para identificar o que está acontecendo com cada pessoa e muitas vezes até acontece o contrário. Às vezes pode ser que a gente está ali examinando, avaliando uma pessoa e a gente precisa encaminhar para algum médico, né? Para fazer a quiropraxia, então não precisa de indicação, é só você ligar, mandar o WhatsApp para o seu quiropraxista. Mas caso alguém tenha alguma indicação, né, claro, vai ser sempre muito bem-vindo. Aí cada vez mais profissionais de saúde, conforme vão conhecendo a quiropraxia, cada vez mais vem indicando pacientes também. E tudo vai dependendo, né, daí do tempo, do quanto a gente consegue explicar mais para a pessoa sobre a profissão, do quanto as pessoas vão conhecendo, porque também tem uma situação, Cleide, tu já deve ter se deparado com algum caso,
que às vezes alguns profissionais dizem para os seus pacientes que não vão indicar quiropraxia, só que se a gente vai atrás, muitas vezes não indicam porque não conhecem. Né? Como é que a Ah, pessoa vai indicar muito. alguma coisa que não conhece? Às vezes os próprios Sim, pacientes relatam. Ah, eu perguntei lá para o profissional de saúde que eu fui se seria bom fazer quiropraxia, ele disse que não. Mas daí eu conheci o teu trabalho, resolvi vir aqui, me ajudou muito, melhorei muito, né? Então, até por isso a importância dessas lives que tu está fazendo, para que a gente consiga, de alguma forma, atingir mais pessoas e mostrar para mais pessoas o que que é a quiropraxia, o quanto isso pode ajudar os pacientes e o potencial que tem de trazer e ajudar em outros tratamentos de saúde também, que muitas vezes essa pessoa já faz. sim. Tu sabe que essa questão assim do profissional não saber o que é quiropraxia, infelizmente ainda é uma barreira para a gente, né? Outra coisa que eu me deparo também, às vezes, é tu encaminha o paciente para um educador físico ou para um fisioterapeuta e essa pessoa para de vir. Aí tu dá uma chamada, pergunta o que está acontecendo, como é que está se sentindo, se procurou aquele profissional. Daqui a pouco a pessoa diz assim, ah, não, eu tô indo, de vez em quando ele também faz quilo em mim e dá uns estalos. Aí mora o perigo. Então, né? É Uhum. complicado. É. É que Então, muita esses gente dias confunde, né, o barulho do confunde. estalo, que é um barulho normal que acontece na coluna quando a gente está ali fazendo os procedimentos para restaurar a função daquela articulação, e muitas pessoas Uhum. acabam achando que o barulho é o procedimento. Mas não, Sim, um barulho de estalo ele pode acontecer sem querer se alguém se espreguiçar, se alguém fizer um alongamento, porque é um barulho normal do corpo. Vai acontecer muitas vezes durante uma sessão de quiropraxia, mas as pessoas não devem confundir o barulho do estalo com o procedimento em si. E às vezes sim. alguns profissionais, eles até falam que estão fazendo quiropraxia, mas na verdade o que eles estão fazendo é só produzir o barulho na coluna, só isso. Então não está tratando ali, não está removendo aquela subluxação, é só o barulhinho e pronto. Sim. Antes também tu falou, agora eu vou complementar com a questão do barulho, né? Tu falou da hipermobilidade que acaba não sendo uma indicação para quiro, né? Ou seja, uma É. contraindicação, né? Na O que que verdade, acontece? né? Não, é que às vezes pode acontecer de uma pessoa ter hipermobilidade na coluna lombar, por exemplo, mas mais acima Sim, da coluna não. Então não tem problema nenhum tratar aquelas partes da coluna mais para cima, a dorsal ou a cervical, né? sim, Às vezes, o caso de outros problemas na coluna, pode ser que ali especificamente naquela vértebra, naquela articulação não possa mexer, mas em outros pontos da coluna sim. Por isso que eu comentei que as contraindicações, elas não são contraindicações absolutas para a vida. E tem algumas questões que daqui a pouco a pessoa vai tratar, vai melhorar, como um caso avançado de osteoporose, e aí vai poder ajustar a coluna toda, sem problema nenhum. sim. E em relação, né, a pessoa ficar também se instalando, né, durante o dia, tem gente que Um pega como perigo também. cacuete, né, de Uhum, ficar ali dando uns tranquinhos, de ficar se jogando na cadeira para ficar dando esses estalos, né. Então, o uhum. grande problema desse cacuete, de ficar se instalando, é que tu provoca essa laxidão ligamentar, né. É Então, perigoso. os ligamentos eles servem para estabilizar as vértebras, né, uma pertinho da outra, para não se deslocar, né? Então funciona que nem um elástico, a gente vai se movimentar, ele vai distender e vai retrair quando a gente termina o movimento. Mas tu pensa, né, se a pessoa fica ali, sabe Deus quantas vezes no dia, né? Às vezes 10, Uhum. 15 vezes ao dia fica ali, tá dando um tranquinho, né? Esse ligamento ele vai ficar mais frouxo. E daí fica um círculo vicioso. Quanto mais a Uhum. pessoa se instala, mais ela sente a necessidade de se instalar, porque a vértebra fica mais instável, né? Então, Uhum. ela acha que está fazendo bem porque dá um alívio, mas dá o alívio porque libera esse gás, então a pressão interna da articulação reduz, ela tem essa sensação de melhora, ponto, ficou por aí, né? Se Só tu que não está acaba sendo uma melhora um estabilizando, pouco falsa, né? exatamente, é momentâneo, né? Muito rápido.
Então, na quiropraxia, o que a gente faz, né? A gente estabiliza o segmento acima e o abaixo, mobiliza a vértebra, só no vetor que a gente precisa fazer a correção, né? Então, tem muitos vídeos aí que a gente vê o pessoal dando uns trancão que o nariz vai parar lá nas costas, É, né? são extremamente exagerados alguns desses vídeos. Então, gente, não é por aí, né? A gente precisa estabilizar esse corpo, movimentar somente o que precisa, né? Tem gente Isso. que se joga literalmente, né, em cima do paciente para fazer um ajuste a quiropraxia, na real, é uma manobra muito delicada, muito simples, é um movimento muito fino, né? Muito Então, é específico também. diferente. Oi? E muito específico também. Por isso que a gente tem que Exato. examinar o paciente antes, para saber onde, em qual direção vai ajustar e qual vértebra específica da coluna. A coluna inteira tem 24 vértebras. A gente precisa saber em qual local específico e qual a direção de movimento que tem que fazer para cuidar dessa Sim. coluna. E outra coisa que a gente tem que também ter em mente, né, enquanto quiropraxista, assim, que não adianta a gente descer o braço em todas as rotações que a gente está vendo na coluna, que essa pessoa muitas vezes vai fazer um efeito rebote, ela vai se retrair, o corpo dela vai entender o ajuste como algo agressivo, né? Então a gente precisa entender qual que é a curva, né? Qual a vértebra que provocou as outras rotações, né? Uhum, Entender qual que é a primária, qual que está em maior disfunção, qual que vai trazer maior benefício para essa pessoa, e a gente vai trabalhando conforme esse corpo vai cedendo, ela vai nos trazendo esse retorno, né, de melhora, uhum, a gente vai modificando o protocolo e os atendimentos e vai entendendo como que esse corpo funciona, né? Então eu não uhum. posso receber a pessoa e, e tudo que eu tô vendo chegar ali e baixar o braço e fazer tudo, né? Eu preciso ter esse entendimento, né, de o que é mais necessário nesse momento, né, para auxiliar essa pessoa da melhor forma possível, né? E também a gente precisa dessa repetição, né? Então, eu já vou mudar de assunto aqui. Eu e a Simone, a gente teve uma formação muito, muito médica, vamos dizer assim, né? A gente foi treinado para identificar e corrigir subluxações, sim, mas também fazer um diagnóstico, né? Então, Uhum. a nossa preocupação, logo depois de formada, e por muitos anos da nossa prática, foi em trabalhar na dor, né? A nossa Uhum. preocupação era em tirar a dor da pessoa, né? Mas a partir do momento que a gente foi estudando, fazendo especialização, né, entendendo um pouco mais do que a comunidade quiroprática do exterior, né, Uhum. vem nos ensinando aí com práticas, né, de estudos científicos. Aqui no Brasil são pouquíssimos colegas que fazem pesquisa científica. Então a gente conseguiu modificar essa prática, né? Então, eu quero Uhum. aproveitar também e trazer uma experiência minha enquanto profissional, assim. Então, eu atendi por 14 anos tratando dor, né? E não está errado os colegas que trabalham dessa forma. A gente é treinado para trabalhar na dor, né? Mas o que que acontece? A pessoa acaba não entendendo muito bem, enquanto usuária, né? Qual o benefício da quiropraxia? Ela acaba não percebendo muito bem as outras coisas. Ela sabe que ela melhora, mas ela não sabe muito bem o porquê que isso está acontecendo. Ela não para pensar no benefício que a quiropraxia tem trazido para ela, né? Então, eu e a Simone, a gente fez um curso 2020, né, Simone? Uhum. No primeiro ano ali da pandemia, quando Foi quando começou vieram toda vários essa. estrangeiros? Isso, é. Uhum. Então a gente fez esse curso e com o Daniel Duenhas também, né? Ali Uhum. de São Paulo a gente fez. E a gente mudou a nossa prática, a gente começou a trabalhar.
ter um olhar um pouco mais vitalista e fazer a pessoa também se questionar mais, né? Tomar as rédeas da sua vida, né? Tomar um pouco mais de ação, né? Até para se questionar no que ela pretende, né, da vida dela para o futuro. Uhum. Então, a nossa ideia não é fazer um tratamento psicológico no consultório de quiropraxia, né? Não é isso. O que eu quero dizer é que a gente começou a dar mais condições para essas pessoas se olharem como um todo e ter uma visão mais vitalista sobre si mesmo, né? Então, hoje, como é que eu trabalho, né? Antigamente eu trabalhava com pacotes de 10 sessões para a pessoa fazer essa mudança de padrão articular. A maioria delas não dava continuidade na manutenção porque achava que já estava bem e quando eu tiver dor de novo eu volto, né? E Uhum. com esse trabalho que a gente tem feito agora, que nem quando a pessoa vem, né, a gente faz toda essa primeira consulta, explica como é que funciona, né, a quiropraxia, quais as demandas de correções que a pessoa tem, ela leva para casa uma leitura para entender a relação dessas vértebras com outras estruturas do corpo, né? E Uhum. também uma leitura falando mais sobre a técnica em si, né? Então Para que essa pessoa, entenda um ela pouco vai... melhor. Exato, ela precisa refletir um pouco sobre o funcionamento do corpo dela, né? Entender, né? Ter esse tempo para se olhar, né? Então, a gente já explica, né, da parte científica, né, física, né, da estrutura da coluna, que a gente precisa também modificar esses padrões articulares, tanto a nível de memória celular, né, então o corpo ele consegue segurar esse primeiro ajuste que a gente faz em torno de 2 a 3 dias, depois ele vai voltando ao seu padrão antigo, e a gente precisa repetir, 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 repetir. É um processo um pouco repetitivo mesmo, né? A gente precisa fazer essa sequência para o corpo ir entendendo que essa posição nova que é a correta e não como estava antes, né? E Isso. também quebrar essas fibras de colágeno que estão ali estabilizando essas articulações na posição antiga. Então a gente precisa de tempo, né? Então a Hoje em gente já dia a sabe gente procura muito mais fazer essa mudança no corpo do paciente, exatamente. né? Para que vá se tornando uma melhora, que vá se tornando cada vez mais permanente. Sim, até porque assim, né, Simone, a pessoa ela tá vindo na Quiro com frequência, mas ela também está tendo as suas atividades cotidianas igual, né? Que às Bem ou vezes mal, forçam a coluna. fazendo certo ou não, né? Uhum. Ela continua com aqueles velhos hábitos e que a gente também vai batendo na mesma tecla e vai orientando, né, a pessoa a se entender melhor e a coisa vai caminhando. Então, eu poderia dizer assim que a partir do segundo mês, né, que a pessoa está já com um espaçamento um pouco maior, que ela realmente começa a entender o que a quiropraxia tem para oferecer, né? E outra coisa que eu percebi assim na minha prática que mudou bastante, né, é a questão de tu fazer o contrato, né? Que a pessoa ela se sente compromissada contigo, né, em tomar ação, né, da saúde dela, né, e o fato dela receber a sua leitura toda vez que vem também é educativa, né. Então, tem Uhum. pacientes que dizem, eu tô botando tudo numa pastinha, as tuas leituras, porque às vezes vai alguém, eu recebo uma visita e a pessoa reclama de alguma coisa, eu já largo a pasta na mão, passo a ler, Aham. né. Então, é interessante, isso é legal, né, Às vezes tem dignifica gente que também pede a até nossa... mais para levar, É, para dar para exatamente. alguém, para algum familiar, para algum amigo, para alguém que sabe que pode estar precisando. Sim, uhum. Então a gente acaba produzindo também bastante material para dar para essas pessoas, né? E com isso a gente estuda, o que é ótimo, né? A gente vai Uhum. estudando, vai entregando esse material, né, para os pacientes, e eles vão melhorando. Simone, como é que é aí para ti agora, depois que tu mudou, né, a tua prática profissional, assim como eu, assim, o que que tu percebeu que mais mudou no teu dia a dia e dos teus pacientes?
Então, uma coisa bem interessante é que no início, geralmente no dia da avaliação mesmo, eu sempre explico para as pessoas, principalmente se é a primeira vez que vem, né? Que muitas vezes até tem pessoas que vão na quiropraxia porque travaram a coluna, porque estão com alguma dor, estão buscando algum alívio, mas que não é a forma como eu me foco em trabalhar hoje. Então, eu explico a diferença de fazer uma consulta só para aliviar uma dor ou de realmente fazer uma mudança na vida, fazer quiropraxia para realmente melhorar a qualidade de vida e para que realmente as modificações que a gente vai criando nessa coluna, nesse corpo, muito mais do que aliviar a dor, que elas vão se tornando permanentes para a vida dessa pessoa. E é surpreendente como muitas pessoas gostam disso, estão gostando disso, querem isso. Já aconteceu de chegar naquela fase de manutenção que tu comentou, e eu dizer para a pessoa: ah, vem agora a cada 15 dias. E a pessoa dizer: não dá para ser uma vez por semana? Porque as pessoas acabam realmente gostando de se cuidar muitas vezes com a quiropraxia. Então, quando começa, é uma coisa que a pessoa vai ter que colocar na sua rotina. Porque no início, assim como qualquer mudança, pode ser que às vezes vai ser um pouquinho mais difícil. Mas depois que vira um hábito, manter o seu cuidado de saúde com a quiropraxia e até manter os cuidados em casa, que a gente vai indicando, né, em casa, no trabalho, no dia a dia, vai se tornando cada vez mais fácil, cada vez mais um estilo de vida mesmo. E uma coisa que mudou muito é que antigamente, quando eu atendia muito focada só em aliviar a dor, os relatos dos pacientes do que melhorou no dia a dia deles. Antigamente, só tinha passado a dor nas costas. Agora, hoje em Sim. dia, eu escuto muitos relatos, muitos de que esse paciente, essa pessoa passou a dormir melhor, que melhorou a concentração no trabalho. Eu atendo muita gente que faz esporte, que até é atleta, então eles Sim. comentam muito a melhora na qualidade do treino. Geralmente quem treina mais pesado, quem é atleta mesmo, profissional, amador, consegue notar até mais rápido as mudanças que vai tendo no seu Sim. corpo. E eles vão relatando muito a qualidade do movimento, a qualidade do treino. Já tiveram pacientes que me relataram até que melhorou a visão e a concentração no trabalho. Inclusive, tem depoimento no meu Instagram, se alguém quiser entrar ali para olhar depois, que melhora muita coisa no dia a dia. A audição já me relataram que melhorou, o funcionamento do intestino já me relataram que melhorou. Então, se a pessoa nunca fez quiropraxia, não sabe que às vezes tem outras coisas do funcionamento do corpo ou de como ela funciona no dia a dia, que tem essa relação com a coluna vertebral por causa do sistema nervoso, vai acabar achando que a quiropraxia é aquilo, é só para dor nas costas. Mas, na verdade, a quiropraxia consegue proporcionar para a pessoa um atendimento que consegue integrar todas as partes do corpo e acabar fazendo com que muitas coisas realmente funcionem melhor aí no dia a dia. Com certeza, né? A pessoa, ela entendendo melhor de si, na verdade, melhora tudo, né? Ela Uhum. fica mais criativa, o relacionamento em casa muda, né? Ah, isso também relatam bastante. Muito, ficam mais pacientes, né? Mais Uhum. atentos às mudanças, assim. Eu tenho um casal que eu atendo que eu dou risada, porque ela sempre é ela que marca, né, para ele, porque Uhum. ela diz que ele começa a dizer assim, amorzinho, olha aí pro lado, vê se eu posso ir quando ele tá dirigindo, porque ele trava o pescoço, não Ah, consegue olhar pros retrovisor, né? uhum. Então ela já entende, né, essa dificuldade dele, né, e já vai marcando também. Então as pessoas vão se dando conta, né, da necessidade da quiropraxia no dia a dia. Semana passada eu tô com um paciente que está naquela fase de transição, né, quase entrando em manutenção, e foi essa situação que tu disse, né, que a pessoa pede para vir um tempo ainda mais seguido antes de Uhum. começar a espaçar. Ele ficou a primeira quinzena sem vir, né, e daí ele chegou e ele disse, tu tá me deixando tá fazendo um trabalho de me deixar viciado, né? Daí eu disse para ele, ó, na verdade eu não tô te deixando viciado, tu tá entendendo a necessidade do teu corpo, né? Então, assim, tem pessoas, né, que vêm pra Quiro, não adianta tu me mandar fazer exercício, porque eu não vou fazer, porque tudo que é médico que eu Uhum. vou,
diz que eu tenho que fazer uma musculação, que eu tenho que fazer um pilates, mas eu não gosto de exercício, eu não tenho tempo. E daqui a pouco a pessoa está fazendo ali, ela começa a se sentir mais disposta, o pensamento dela muda, né? Ela se sente mais capaz de fazer as atividades do dia a dia, né? Uhum. E ela vai evoluindo e naturalmente, quando tu vê a criatura tá lá na academia bem parceira, postando foto, Aham. né? Então isso é bem legal, assim, da gente ir acompanhando, né? Então, às vezes também, né, vem um familiar, daí a gente fala que tem os planos para a família toda vir e tal. Não, não, minha mulher não vai vir, é só para mim, não sei o quê. Daí a mulher começa a ver aquele homem mudar, né? Muda em Uhum. casa, muda com as crianças, tá trabalhando mais feliz, não resmunga tanto. Ah, minha esposa pediu para marcar porque ela viu que também tá precisando. E daí quando tu vê, tá todo mundo vindo, as crianças também, né? Aham. Então é bem interessante assim o quanto a gente consegue ir alcançando, né, as Uhum. pessoas por motivos diferentes também, né? E eu acho bem legal que às vezes quando vem criança, antigamente atender criança era um pouquinho mais complicado, porque como era um atendimento muito focado só em dor, vinham crianças que estavam geralmente sempre com dor. Então, né, criança pequena é um atendimento um pouco mais delicado. Hoje em dia, que o atendimento é mais focado na melhora da saúde, muitas vezes as crianças já chegam, só que é o seguinte, eu tenho que atender elas primeiro, depois a mãe e o pai, senão elas não sossegam porque elas gostam. E tem criança que Sim. traz até as bonecas, os bichinhos de pelúcia para eu ajustar também, para E melhorar a dá um saúde dos soninho, né? amiguinhos. É bem Exatamente. legal ver que Simone, até eu as vou ter que. crianças estão entendendo. Sim, com certeza. Eles entendem às vezes muito mais rápido que um adulto, né? Uhum, Eu olhei aqui no relógio agora e tô vendo que tá terminando o nosso tempo, já estamos quase uhum, 1 hora aí nessa conversa. Eu quero te agradecer, né, pela disponibilidade de estar aqui comigo e com o pessoal participando dessa live. Eu quero convidar vocês também a curtir, né, e seguir a Simone, que está em Meia Praia, Santa Catarina. Daqui a pouco vocês estão aí passeando, estão de férias, né, precisam de uhum. um help ou de algum amigo que precisa do serviço da Simone, já segue lá, tá? E podem me procurar. Isso aí. Ah, essa Kira é boa, viu? Eu confio meu pescocinho nela para ela aí direto. E o meu também ali para a doutora Cleide há muitos anos. O meu assistente estava me perguntando já quando é que a Simone vem para você se ajustar. Não sei, eu acho que eu estava meio nervosa, meio desalinhada. Mas, Hum. pessoal, olha só, deixe aí as dúvidas de vocês, os comentários. Quero agradecer a participação de todos, tá? Eu quero convidar também vocês para participar nessa quarta-feira em especial. Eu vou estar fazendo outra live às 14 horas com a Carolina Antunes. É uma paciente minha, ela é farmacêutica, e ela vai trazer o depoimento dela, como a quiropraxia auxiliou, né, na vida dela, em relação à escoliose. Ela tem um histórico familiar, né, de escoliose, e daí vai ser bem legal. Ela também vai falar sobre interação medicamentosa, o cuidado, né, da automedicação e, e da quiropraxia, tá? Como eu já falei, então estou muito feliz pela participação de todos aqui, né? Iniciar esse projeto foi muito importante para mim, para Simone, tenho certeza também, né, Simone? A gente tem que levar a quiropraxia, né, para as pessoas. Tem muita gente aí que merece viver melhor e a quiropraxia é natural, né? É um tratamento, se a gente parar para pensar, é muito simples, né, de ajudar bastante as pessoas. Não tem contraindicações, né? Procurando um profissional adequado, a gente vai saber Uhum. definir qual a melhor técnica para cada condição, né? E a gente vai respondendo então as dúvidas de vocês à medida que a gente for olhando aqui nos comentários, tá bem?
Obrigada. Eu vou encerrar porque já tá batendo aqui, vai cair já. Tchau, Boa noite a tchau. todos Se aí. alguém quiser, pode mandar dúvida no direct também, tá? Isso, no direct a gente vai resolvendo também. Tchau. Tchau.